todos. Bem, é sempre uma honra para mim vir aqui à casa, proferir uma palestra, ter uma conversa com os meus amigos, porque é assim que eu os considero. Muito bem. O tema de hoje ele reflete de uma maneira muito pontual um aspecto que nós estamos vivendo na atualidade em várias dimensões. Pela ausência da preocupação com a evolução moral, o mundo ele tem se tornado uma verdadeira miscelânea de atitudes equivocadas em relação à vida presente e à vida futura. A ausência de um pensamento espiritualizado, a ausência de uma preocupação com a constituição moral das atitudes, a ausência da preocupação com as consequências dos atos, sejam eles grandes atos ou pequenos atos, tem feito com que o nosso mundo se revele um mundo de muitas preocupações para nós, espíritas, cristãos, nós preocupados com a evolução do planeta. Mensagens chegam a toda hora, através de médiuns de grande envergadura no cenário nacional ou internacional, através de médiuns que também não têm tanto nome dentro da doutrina, mas que têm um trabalho mediúnico muito apurado, alertando para o momento em que vivemos, que é um momento de transição planetária. E nesse momento de transição planetária, todos nós sabemos, que estudamos um pouco mais da doutrina, que aqueles que de fato se desdobrarem, se preocuparem em melhorar moralmente, em evoluir moralmente, não só através do conhecimento que a doutrina espírita, por exemplo, nos permite ter sobre esse aspecto do ser humano, que é a moralidade, mas sobretudo através de uma prática de moralidade, não necessariamente uma prática de moralismo no sentido pejorativo, no sentido negativo da palavra, mas uma prática de moralidade. Aqueles que não abraçaram ainda essa dimensão que a evolução moral exige de nós, ou que pelo menos não estão na busca de abraçar essa prática, sofrem as consequências imediatas de todo esse processo de ausência de espiritualidade, de ausência de preocupação com a moralidade. Então, se nós não tomarmos as rédeas o mais rápido possível das nossas vidas, e se nós não guiarmos as nossas vidas na direção dessa perfeição moral, nós estaremos fadados a não mais continuar nesse plano, essa nova fase que o planeta Terra abraçará muito em breve. Na transição planetária, todo o orbe, como nós o conhecemos, se modifica. E a nova fase que o planeta viverá exigirá pessoas que estejam de acordo com o seu novo grau de evolução, que permita que cada vez mais, numa escala cada vez maior, prevaleça o bem. Aqueles que não estiverem envolvidos com esse propósito não ficarão mais aqui. Habitarão em outros mundos, em outras moradas da casa do Pai, que estarão de acordo, esses mundos, com o seu grau de evolução ainda não desperto. Então, trabalhar com a temática de hoje
significa falar sobre alguns aspectos que estão moldando esse momento em que nós estamos vivendo, em que há muita descrença na vida futura por parte de muita gente, em que há muita descrença na ideia de religião, independentemente de qual ela seja. Há muita descrença na ideia de Deus, da figura de Deus como um ser supremo. E há muita descrença até mesmo na nossa própria capacidade de mudar. Eu tenho tido o prazer e o privilégio de ter contato com uma geração de jovens que é muito desafiadora. É a geração dos jovens que nasceram depois dos anos 2000. Essa geração, ela tem duas características muito complicadas. Uma delas, para eles, tudo é para ontem. Eles não esperam nada maturar. Tudo tem que acontecer numa velocidade muito grande, que é a velocidade daquilo que eles encaram como normalidade. É a velocidade das redes sociais, é a velocidade da internet, da pulverização do conhecimento, da informação. Então, essa turma, por conta dessa característica, não se preocupa com vida futura. Não pensa em vida futura. Eles pensam no agora, no já, naquilo que eles são capazes de mensurar, de enxergar. Se eles não são capazes de mensurar nem enxergar, então não interessa. Então é um novo padrão de conhecimento de verdade. O que é verdade para eles é o que eles conseguem mensurar em megabytes, em gigabytes e através de redes sociais. Por que essa turma é desafiadora? Porque se nós conseguirmos fazer com que essa turma, com essa característica, desperte para reconhecer a importância da preocupação com essa vida futura, nós teremos uma geração de adultos muito melhor num futuro breve. Uma geração de adultos que vai saber utilizar dessa tecnologia que muitos de nós vimos nascer, para eles é tão natural quanto uma bola era para a gente, em prol de coisas boas. Imagine uma quantidade enorme de jovens, enorme, tendo seus canais no YouTube, tendo suas páginas no Facebook, tendo seus grupos do WhatsApp, falando sobre moral, falando sobre a importância da fé, falando sobre a importância das pessoas criarem cada vez mais forte uma consciência de coletividade. Então, esse aspecto que hoje se parece negativo, se aparece negativo, com essa turma dos nascidos de 2000 para cá, ela vai se transformar numa grande ferramenta de trabalho da Seara do Cristo. O capítulo 12, intitulado Da Perfeição Moral, ele apresenta para a gente essas 5 dimensões da perfeição moral. Fala do egoísmo, das paixões, das virtudes e vícios, das características do homem de bem e do conhecimento de si mesmo. É dos capítulos de O Livro dos Espíritos o mais curto. E é um tanto quanto paradoxal, porque apesar de ser o mais curto, ou um dos mais curtos, é o de maior envergadura, é o que traz um dos principais temas que a doutrina espírita nos apresenta como sendo para onde nós estamos indo. O ponto que nós devemos objetivar,
a perfeição moral. Nesse sentido, é importante a gente entender com clareza o que é moral. Então, um conceito já consagrado diz o seguinte, que moral é um conjunto de valores, de normas e de noções do que é certo ou errado, proibido ou permitido dentro de uma determinada sociedade, de uma cultura. Nesse sentido, a gente começa a compreender que o conceito de moral apresentado numa perspectiva filosófica, ele se alicerça em coisas que são mutáveis e coisas que não são mutáveis. Por exemplo, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, independentemente do seu grau de intelectualidade, tem noções de perigo, tem noções de erro, tem noções de acerto, tem noções de bem, tem noções de mal. E essas noções, elas são medidas, num primeiro momento, pela sua capacidade de perceber o mundo ao seu redor. E essa percepção do mundo ao nosso redor é uma percepção, primeiro, concreta. Concreta por quê? Porque eu vejo, porque eu ouço, porque eu sinto, porque eu degusto. Os meus órgãos sensoriais me permitem perceber o meu mundo, o mundo à minha volta. Então essas primeiras noções de perigo, de bem, de mal, de certo, de errado, estão atreladas a isso. A essa condição natural que qualquer ser humano, em condições normais, tem. Agora, ao passo que as civilizações vão evoluindo, aí certos conceitos começam a se desenvolver. E aí essa percepção do que é certo e do que é errado, do que é proibido ou permitido, também começa a ficar complexa. Aí eu saio de uma dimensão material, concreta, e começo a entrar numa dimensão abstrata, sutil, em que a minha capacidade de pensar e analisar é cada vez mais exigida para perceber essa dimensão do bem e do mal, do certo e do errado. O que a gente percebe com isso? Que a evolução das sociedades ao longo dos anos permite que a noção daquilo que é proibido ou permitido mude. Entendendo que aquilo que noutro momento era considerado uma abominação, passe a não ser, ou aquilo que não era considerado uma abominação, passe a ser. Não precisamos ir muito longe em termos de tempo. Basta a gente dar uma olhada no espaço geográfico do nosso mundo hoje. Há lugares na Terra em que o homossexualismo é tido como uma aberração tamanha que as pessoas que têm essa característica de perfil são mortas legalmente. São juridicamente amparados aqueles que executam quem é homossexual. E em outros lugares do nosso planeta, essa ideia é uma abominação. Então nós não precisamos migrar tanto na história, na cronologia do tempo, do tempo humano, para a gente perceber como as coisas mudam em termos de o que é certo ou o que é errado, o que é proibido ou o que é permitido. Essa relatividade das coisas, ela se dá também hoje. O conceito, ele demonstra, portanto, uma mutabilidade relativa. Agora, esse sujeito, o Émile Durkheim, é considerado o pai da sociologia. Ele diz o seguinte, que a consciência social é fruto da coletividade, da soma e interrelações de várias consciências individuais. Ora,
Se o conceito de moral evolui conforme a evolução das crenças, das sociedades, das civilizações, a pergunta que eu faria é uma pergunta retórica. Como construir valores individualmente? Impossível. Individualmente não se constituem valores. A concepção de um valor só se dá na coletividade. Da mesma forma, a concepção do que é aceito ou não, do que é proibido, do que não é, do que é correto, do que não é, do que é bom, do que não é, se processa na coletividade. Por quê? Porque eu saio daquela esfera em que a percepção do mundo se dá, a minha percepção do mundo se dá pelos meus órgãos sensoriais. E eu começo a entrar numa percepção de mundo em que eu tenho que refletir. E a minha reflexão, ela não depende só de mim, ela depende sobretudo também do outro, no momento em que eu vivo em coletividade, vivo em sociedade. Então, todos nós aqui sabemos que as sociedades, por meio de acordos coletivos conscientes ou não tão conscientes, estabelecem princípios de convivência. O Émile Durkheim, o que ele faz? Ele só transforma em conceito algo que é natural da civilização, da sociedade. Consciência social. Quando a gente vê uma pessoa dizendo que quando um político depreda o valor monetário e a pessoa diz assim, mas ele está fazendo mal a ele não está fazendo mal aos outros. Uma pessoa que diz isso, ela tem consciência social? Há tanto nele quanto no político que faz isso a ausência de consciência social. Discutindo corrupção com alunos de uma escola pública aqui da nossa cidade, eu perguntei assim para eles no começo da discussão: o que é necessário para ser corrupto? E um disse, ser político. O outro disse, não. Aí eles começaram a conversar entre eles. O outro disse, não. Para ser corrupto, basta você filar na hora da prova. O outro disse, mas filar na hora da prova, todo mundo aqui então é corrupto. O outro disse, e furar a fila? O outro disse, e jogar o papel no chão aqui na sala, e quando a menina da limpeza vem perguntar quem jogou fica calado. Eles começaram a falar na dimensão deles, na perspectiva deles. E depois eu endossei, eu digo, olha, todos aqueles políticos foram alunos e tiveram a idade que vocês têm. E muito provavelmente se comportaram do mesmo jeito que se comportam lá quando eram alunos também. O que acontece é que eles hoje ocupam um lugar diferente, mas levaram para esse lugar que ocupam as mesmas manias, os mesmos defeitos. Eles não se preocuparam em se melhorar. Então, nesse sentido, a ideia de consciência social, ela está toda fragmentada em muitas pessoas. E essa fragmentação, ela se torna ainda muito pior quando, além dela, também uma fragmentação da consciência de religiosidade, de espiritualidade, de moralidade. Agora há pouco eu conversava com dois amigos que conhecemos alguns ateus que têm uma dose de moralidade em suas atitudes tamanha que muitos religiosos que nós conhecemos não têm um décimo. E um desses meus colegas disse, a minha capacidade de percepção de mundo me impede de acreditar que eles não acreditam em Deus. É exatamente isso também que eu penso.
e a gente conversava que, às vezes, pela falta de expressar melhor a ideia de Deus, algumas pessoas não conseguem acreditar na ideia que algumas outras expressaram até hoje. Então, se Deus é aquilo que foi dito, naquilo eu não acredito. Se Deus é aquele ser que foi pintado, naquele ser eu não acredito. Se Deus é aquela imagem que me foi passada ao longo da minha vida, naquela imagem eu não acredito. Então, não acreditar nessa dimensão humana que foi criada para representar Deus, define muitas vezes uma pessoa como ateu. Sabe? Mas a sua atitude, o seu comportamento, a sua ação coletiva, a sua consciência moral, a sua consciência social é tamanha que, quando a gente conhece um pouquinho da doutrina espírita, um pouquinho dos esclarecimentos que ela nos dá, é impossível uma pessoa como aquela não estar sendo iluminada pela espiritualidade e não compreender lá na sua intimidade mais profunda que ele já não precisa dizer que crê ou não crê, ele acha, ele já age, ele não perde tempo com essa discussão se existe, se não existe, se crê, se não crê. Ele já é um instrumento puro da ação de Deus. E eu pergunto, e não é isso que vale a pena? No final das contas, não é exatamente isso? Eu fui buscar, estudando um pouquinho mais sobre o conceito de moralidade, alguns dicionários de filosofia, e encontrei esse conceito que eu achei interessante, ascese. O conceito traduz a palavra em língua portuguesa exercício. Veja, seria a regra de vida pautada pela renúncia voluntária aos prazeres sensíveis, implicando uma mortificação das paixões, obtenção da perfeição moral e ao desdobramento espiritual. Esse conceito ele foi criado por um grupo de filósofos antes de Sócrates. Ele pertence ao grupo dos filósofos pré-socráticos. E veja a dimensão desse conceito se a gente compara com o que a doutrina espírita nos revelou. Sobretudo nessa última parte, que diz respeito da implicatura da coisa, mortificação das paixões, obtenção da perfeição moral e ao desdobramento espiritual. Aí o exemplo trazido já para a era cristã, a ascese cristã, ou devotamento do espírito à meditação das coisas divinas. Ainda dentro desse estudo, o termo também significa toda regra ou estilo de vida pautada pela austeridade pessoal ou por comportamentos comedidos e metódicos, a ascese intelectual na pesquisa científica. Agora, quando eu li uma obra chamada A República, de um filósofo chamado Platão, o que me chamou a atenção naquela obra foi quando ele, dialogando com as pessoas que estavam com ele, pensou numa cidade perfeita, numa sociedade perfeita, e em pessoas que viveriam nessa cidade, nessa sociedade também perfeitas. E ele pensa em todos os elementos necessários para criar essa perfeição. Então, naquele momento ali de epifania, que Sócrates viveu conversando com os seus pares, ele cria uma república. E na criação dessa república, muitas frases, muitas ideias, muitos ensinamentos são processados. Uma delas é esta aqui. Mais um pouquinho. Esta.
Prepara o espírito para chegar à contemplação da verdade. Prepara o espírito para chegar à contemplação da verdade. Bem, quem é o nosso modelo de verdade? Eu pergunto quem porque ele se fez humano. Quem diz que conhecei a verdade e a verdade vos libertará? Quem disse isso? É a própria manifestação carnal da verdade. É a própria dimensão humana da verdade. Porque quando Jesus falou isso, e ele deixa para nós mais do que um discurso, mas um exemplo, ele é a verdade. O que ele diz é a verdade. O que ele fez foi a verdade. Essa dimensão de verdade, ela é transcendental. Ela é atemporal. Antes de Jesus, pessoas que vieram ao mundo fizeram muitas das coisas que Jesus disse que eram a verdade. Depois de Jesus, muitas pessoas vieram ao mundo sem ter conhecimento da existência dele no plano terreno e também foram artistas da verdade, atuaram em nome da verdade. E todos nós, conhecedores do Cristo, buscamos, na medida do nosso possível, cada um com as suas individualidades, perfeições e imperfeições, atuarmos em cima dessa verdade. Agora, convém lembrar que todos nós precisamos de um norte. Quando eu vi essa figura, eu a achei muito emblemática, porque a rosa dos ventos foi colocada exatamente onde fica o nosso cérebro. Traduzindo uma ideia concebida há muito tempo, mas traduzida em palavras por um filósofo chamado René Descartes. René Descartes disse: cogito ergo sum. Traduzindo para a nossa língua, penso, logo existo. Então, se a existência humana está associada à capacidade de pensar, eu também posso deduzir algo. Que a existência de alguns de nós é uma existência triste. E a existência de alguns de nós é uma existência mais feliz. Porque alguns de nós passamos uma vida, 2, 3, envolvidos em pensamentos que, em vez de nos ajudar a melhorar, nos amarram. E esse pensamento se plasma quando ele se transforma em atitude. Imagine, e eu quero acreditar nisso, imagine boa parte das pessoas que estão transformando a nossa pátria, a pátria do Evangelho, nesse celeiro de corrupção. Imagine quando esses homens e mulheres estiverem se defrontando sozinhos com o peso nefasto de suas consciências. Imagine quando as escamas que cobrem os seus olhos caírem e eles virem tudo o que fizeram e as consequências de todas as suas atitudes. Quando um sujeito confabula com o outro, falando, não mais pensando, falando sobre como ludibriar, como enganar, como transformar a vida dos outros em um verdadeiro inferno. Quando essas consciências despertarem, vejam o tamanho do débito
que esses homens e mulheres enfrentarão, porque eles enfrentarão. A certeza que o Espiritismo nos dá é que nós estamos aqui para evoluir, e evoluiremos, uns por conta própria, outros arrastados, mas evoluiremos. Outros insistirão ainda em ficar em uma condição estacionária, mas serão arrebatados num ou outro momento pela dor. Então, precisamos de um norte. Esse norte, ele pode nos levar a virtudes ou a pecados, para utilizar uma palavra de um conhecimento secular, pecados. Volta um pouquinho. As virtudes, apresentando apenas aqui algumas delas, a castidade, a humildade, a bondade, a paciência, a diligência, a caridade, a temperança. Elas têm dimensões múltiplas, variadas. Elas traduzem comportamentos que existem independentemente de religiões. Elas revelam, ao longo da história, pessoas que buscaram essas características para suas vidas. E certa vez, numa comunicação espiritual, um irmão disse assim: passe essa encarnação inteira dedicado pelo menos à paciência. Quem sabe, numa próxima, você desenvolve mais uma virtude. Veja, uma encarnação inteira dedicada à constituição de uma virtude. Tamanha a imperfeição na qual muitos de nós ainda estamos mergulhados. Não é? Eu procurei colocar a contraposição em cada lugar. Luxúria, gula, egoísmo, preguiça, ira, inveja, vaidade. Cada um, quando promove uma autorreflexão, quando tenta buscar dentro de si onde estão os pontos que precisa melhorar, encontra uma dosezinha de um, de outro. Um desses elementos aparece um pouquinho mais avantajado porque foi alimentado mais do que os outros. Todos nós temos. E no silêncio da nossa autoanálise, da nossa autorreflexão, a gente esbarra com algumas situações que nos mostram que ainda precisamos continuar trabalhando na nossa melhora. Então, o que seria esse direcionador? O que seria essa bússola, esse conhecimento, não sei, o que seria que nos daria esse norte? Vejam, em algumas perguntas de Livro dos Espíritos desse capítulo, isso é ausência de senso de coletividade, de consciência social. Um engenheiro ele passa anos tentando desenvolver um filtro que não só impeça a poluição, como diminua o barulho. Aí uma criatura que ainda tem um pensamento insano vai a um lugar, manda tirar o silenciador e o filtro. Não tem senso de consciência coletiva, não. Né? Certamente. Esse mesmo. Então veja, é preciso fazer o bem por caridade, isto é, com desinteresse. Agora veja que coisa estranha e ao mesmo tempo paradoxal esse conceito, essa resposta dada para essa pergunta que ocorre em O Livro dos Espíritos. Somos seres políticos, não políticos partidários, mas políticos por natureza. E enquanto seres políticos,
nós administramos a nossa vida segundo uma rede de interesses. É natural. Aquilo que me interessa, eu me aproximo, eu me aproprio. O que não me interessa, eu repudio, eu não aceito. Então, nessa construção de relações de interesse, até quem você aceita como amigo na rede social, você aceita por interesse, por uma relação de interesse. Tirando de lado o aspecto negativo da palavra interesse, que muitas vezes se constitui, o que é que nos interessa? Essa pessoa tem bons pensamentos, ela posta coisas interessantes que elevam, enaltecem o ser humano. Isso me interessa. Essa pessoa aqui, ela coloca algumas fotografias sobre a natureza que me ajuda até a pensar e contemplar também a natureza. Isso me interessa. Essa pessoa aqui, ela coloca alguns textos de reflexão política, ou filosófica, ou social. Isso me interessa. Não é assim que se estabelecem as relações dentro de uma sociedade? Então, o que a gente tem que fazer quando eu leio a expressão é preciso fazer o bem por caridade, isto é, com desinteresse, eu leio desinteresse como desinteresse numa contrapartida. Eu não posso estar interessado em uma contrapartida quando eu faço o bem, quando eu faço uma caridade. Nesse momento eu tenho que entender a palavra desinteresse e qual é a dimensão em que ela está sendo aplicada, porque me interessa o bem-estar do outro. Me interessa que o outro se sinta bem, feliz. Se eu puder colocar um pouquinho de felicidade na vida de alguém, por que eu não farei? Isso me interessa. Então, às vezes, eu termino encontrando com pessoas que dizem assim, Adeildo, eu estou agora no budismo, porque eu procurei a verdade no catolicismo e não achei. Fui para a religião evangélica, procurei a verdade lá, não achei. Você sabe que eu fui espírita durante muito tempo, mas eu não encontrei a verdade no espiritismo. Agora eu estou no budismo. Eu disse, você realmente está procurando a verdade? Você realmente está em busca da verdade? E quando eu perguntei isso para ela, eu ainda questionei mais e disse, olha, se você perguntar para alguém da religião do Islã, onde está a verdade? Ele vai dizer que está onde? No Alcorão. Se você perguntar para um judeu, onde está a verdade? Ele vai dizer que está no Torá. Se perguntar a um cristão, onde está a verdade? Ele vai dizer que está na Bíblia. Inclusive, setembro é o mês da Bíblia. Mas a verdade, segundo o Espiritismo, onde está? Não está em um livro que o tempo pode destruir, que as sociedades que não aceitam diferenças podem destruir. Não está em uma pessoa em especial que pode ser trucidada. E não está esculpida em uma pedra, entalhada em uma madeira, ou guardada em alguma pirâmide cheia de armadilhas. Não. Está dentro de cada um de nós. É lá que foi colocada na nossa constituição, na nossa concepção por Deus, aquela centelha que nos permite compreender a dimensão do Criador. É lá, dentro de cada um de nós.
O que ocorre, no entanto, é que todos nós somos criados iguais, desconhecedores e cheios, repletos de livre-arbítrio, o que nos permite caminhar segundo as nossas vontades, as nossas decisões, as nossas escolhas. Mas no fundo, sempre temos ali dentro de nós uma centelha, uma bússolazinha, uma rosa dos ventos daquela, que nos dá uma impressão de que um acerto aconteceu, de que um erro ocorreu, de que essa direção não é a melhor, de que eu devo pensar melhor antes de agir. Na verdade está em nós, em cada um de nós. Em uma outra resposta interessante também dentro do mesmo capítulo, todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho. É verdade, qualquer um de nós, quando desperta para alguma virtude e começa a agir movido por ela, na tentativa de acertar, claro, podemos e vamos errar. Porque perfeito nós não somos. Ninguém nesse plano, nesse planeta, a não ser Jesus, foi exemplo de perfeição. Mas todos nós buscamos. E alguns de nós buscamos com uma intensidade muito maior que outros. E quando alguém chegou perto disso que nós entendemos como perfeição, chamamos essa pessoa de santo. É um santo, é uma santa. Não é verdade? Porque elas conseguiram atingir um grau de maturidade daquela consciência social tamanho que elas se colocam numa dimensão totalmente diferente da nossa. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, tanto menos compreende seu destino. Ora, a doutrina espírita nos ensina logo no início dos estudos que nós não somos o corpo que temos no espírito. É o contrário. Nós somos um espírito que temos um corpo. Se nós somos um espírito, o nosso destino é material ou espiritual? Se nós somos um espírito, esse mundo em que nós estamos agora é o mundo em que viveremos para sempre? Então, a compreensão disso, ela é muito lenta. Porque muitos de nós passamos uma vida inteira no espiritismo e quando estamos perto do desencarne, temos medo, temos pena de deixar esse mundo. É tão bom viver aqui, eu queria tanto mais um pouquinho. Não é verdade? É uma vontade de ficar por aqui danada. Mais ainda, algumas culturas ainda têm a ideia de que todos os bens que tem aqui levarão consigo para o plano espiritual. Por isso que em algumas culturas, quando o sujeito desencarna, ele vai ser enterrado, se pudesse enterrar a casa dele com ele, enterraria também. O apego à dimensão material é muito, muito intenso ainda. Agora, veja, nós vivemos no mundo material. A nossa constituição é de matéria. Matéria bruta, densa. Não é de matéria sutil. E por estarmos em um mundo material, é natural que nós necessitemos das coisas materiais. O problema não é esse, o problema é o apego em demasia. O problema é o exagero. E o exagero denota a falta da disciplina. E a falta da disciplina, a falta da reflexão. A falta da reflexão,
a falta de uma busca por uma melhora, por uma evolução. Veja, dele, do egoísmo, deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos há o egoísmo. O interesse em si mesmo, o ególatra, o egocêntrico, o egoísta, o ego, o eu. Aquela pessoa que consegue dimensionar o mundo somente se ela estiver presente no mundo. E isso a gente já vê nos nossos filhos desde pequenininhos. Por exemplo, quando na brincadeira, se ele não for o chefe, a brincadeira não presta. Se não foi ele que disse como a regra da brincadeira tem que ser, ele não brinca, ele atrapalha. Se ninguém está percebendo a presença dele naquele ambiente, ou a presença de todos é muito pulverizada ali, e ele não se sente visto, ele chama atenção de alguma maneira, nem que seja acabando a brincadeira. São os traços que já começam a aparecer desse egoísmo. O que nos cabe enquanto pais? Espíritas, cristãos. É uma pedra preciosa, mas em estado bruto ainda. A gente tem que ajudar a lapidar. E ajudar a lapidar tendo a certeza de uma única coisa: que no final das contas tudo pode dar errado, como pode dar certo. Não se pode controlar aquilo que é incontrolável. A gente ensina, a gente mostra, a gente faz para que o outro imite, faça do mesmo jeito também. A gente despende horas e horas da vida de educação para os filhos, para os alunos, para os filhos dos amigos, para os filhos dos vizinhos, apostando no melhor, na mudança, apostando na ideia de que alguém vai despertar em algum momento. E aí a gente precisa de referenciais. Aquela bússola, aquele guia, aquele direcionador, a gente precisa de referenciais. E a gente precisa mostrá-los. Perder o receio e o medo de mostrá-los, de dizer, olha, aquela pessoa fez isso e aquilo. Ela é uma pessoa do bem. Ela busca o bem. Ela está melhor do que nós. Ela está promovendo a sua reforma moral, a sua reforma íntima. Alguém consegue dizer para mim quem é esse sujeito que foi pintado, inspirado? Essa pintura é inspiradora. Não há fotos desse sujeito. Ele viveu numa época em que não havia câmera fotográfica. Francisco de Assis é um modelo a ser seguido. É um modelo a ser seguido. Olha o desprendimento de Francisco de Assis dos bens materiais. Olha a dedicação dele em prol do mais próximo. E foi o fundador de uma ordem que foi perseguida na Idade Média por acreditar na não necessidade dos bens materiais para a igreja. Foi perseguido violentamente em alguns momentos. A outra pessoa já é mais conhecida, não é? Olha outro modelo a ser seguido. Madre Teresa de Calcutá. Há uma infinidade de atitudes registradas dela, não porque ela fez para que fosse registrado, mas porque havia aqueles que achavam que se registrassem as coisas que ela fazia e divulgassem, podiam contaminar outras pessoas com o sentimento de consciência social que ela possuía. E o fizeram. E esse quem é?
Gandhi. Gandhi, que creio que não tem ninguém no mundo que dê o exemplo de uma luta tão severa quanto ele, utilizando como única arma a fé. Não a luta armada, mas a fé. A grandeza de Gandhi era tamanha que a Inglaterra afrontá-lo ou matá-lo seria a morte da própria Inglaterra. Então Gandhi é outro exemplo a ser seguido, é outro que a gente poderia colocar naquela rosa dos ventos. Nosso grande amigo e irmão, consolidador da doutrina espírita no Brasil, Chico Xavier. Outro exemplo a ser seguido de caridade, de desprendimento, de ajuda ao próximo, de fé na vida futura. Mais um que a gente poderia colocar na rosa dos ventos. E, sobretudo, o próximo, representado aqui da forma mais europeizada possível, porém, das imagens de Jesus que o cinema produziu, essa é a mais icônica. Jesus. Eu acredito que não foi a morte de Jesus que nos redime. Claro que isso é uma grande metáfora. Mas a vida dele. A vida dele pautada no amor ao próximo, na consciência de coletividade, no senso de justiça coletivo, pautado no amor, no redimensionamento de Deus, de um Deus que, acima de tudo, acolhe. Certa vez, um poeta baiano chamado Gregório de Matos escreveu um poema em que ele questionou a autoridade da igreja como representante de Deus. E ele foi formado pelos jesuítas. A sua educação no Brasil foi pelos jesuítas. Em Portugal, 30 anos que viveu em Portugal, educado por jesuítas, trabalhando como juiz de direito, influenciado até o último fio de cabelo pelos jesuítas, mas escreveu um poema: Pequei, Senhor, não porque hei pecado, não porque quis pecar. E na continuidade do poema, ele articula uma argumentação que coloca a igreja da época em xeque. Porque ele diz que se Deus é amor e é justiça, e essa justiça não se desvencilha da ideia de amor, se Deus é de fato tudo aquilo que a sacra história conta, se Deus é aquele pastor que Jesus nos revela, cuidador da centésima ovelha desgarrada, e que quando a recupera, não a mata, nem a tosqueia, mas acolhe. Então, quem era aquela igreja daquela época que se dizia representante de Deus e que, quando estava diante de alguém que havia, entre aspas, se desgarrado do rebanho, quando era cobrada, era morta, era queimada, era trucidada? Não é esse o Deus que Jesus nos revela. Gregório de Matos soube interpretar muito bem isso para colocar um freio, pelo menos no Brasil, na atitude da Inquisição. Porque se é matando,
que a ovelha está sendo cobrada, Deus está perdendo naquela ovelha a sua glória. Que amor é esse? Aquele livro de Matos era boca do inferno. Era. Porque ele tinha uma capacidade muito grande de tirar do sério os poderosos. Não é? Principalmente o governador da Bahia. Ele dizia que o governador da Bahia era fácil reconhecer quando ele chegava em um lugar. Porque primeiro chegava o nariz, 2 dias depois o governador. Então, imagina como o governador não se sentia quando ele era chincalhado desse jeito. Não é? Ele, nariz, meu amigo. Veja só, o Espiritismo nos ajuda muito também nessa tarefa de buscar chegar o mais perto possível desses modelos de seres humanos e de perfeição moral. Veja, eu preciso estudar a doutrina espírita, eu preciso me apropriar dos conceitos que a doutrina espírita me ajuda a compreender. Eu preciso entender o que eu sou, quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, o que me leva a esse mundo melhor, como eu chego a ele. O Espiritismo, em sua dimensão conceitual, nos mostra. Precisamos de estudar. Precisamos de estudar porque precisamos conhecer. Agora, a dimensão do conhecimento, ela tem que ser extrapolada. E nesse ponto que nós estamos falhando enquanto espíritas, na minha opinião. Precisamos praticar. E a prática do conhecimento espírita, ela não pode se limitar a momentos, como por exemplo agora. Ela tem que se incorporar no dia a dia da gente. E isso não é tarefa fácil. É muito difícil. É muito difícil dimensionar as nossas atitudes no dia a dia, da mais simples à mais complicada, à luz do conhecimento espírita que nós já temos. Mas é necessário, a gente precisa estudar, conhecer, praticar, atuar como obreiros de fato da seara do Cristo. Por exemplo, somos cidadãos. O quanto nós temos promovido a cidadania? Somos cristãos. O quanto nós temos promovido a cristandade? O cristianismo enquanto coisa viva. Então, essa atuação é ela que vai inspirar os outros. É ela que vai dar uma outra dimensão para aqueles que vão nos olhar atuando. Porque quando eu coloco ali o tópico ensinar, e aí a coisa fica cíclica, a palavra é muito bonita, mas se ela não vier apoiada no exemplo, ela é oca. Ensinar pela palavra é retórica vazia. Uma hora ou outra ela cai. Quantas pessoas não têm o dom da palavra que movem multidões naquele momento, mas a sua atitude não traduz exatamente o que a palavra dita revela. Aí vem aquele ditado, um dos mais furados que o ser humano foi capaz de inventar: faça o que eu digo, viu? Não faça o que eu faço. Pelo amor de Deus, isso é a filosofia da mais barata que existe. A criança faz o que ela vê os adultos fazendo. Nós fazemos o que nós vemos os outros fazendo.
final das contas, é o exemplo, é o poder do exemplo. E quando nós vamos adquirindo consciência a partir desse ciclo, aí nós vamos começar a ter também a capacidade de discernir e dizer: ei, isso que aquela pessoa faz e que eu fazia, eu não vou fazer mais não, porque está errado. Lembra da ideia de conceito de moral? Eu já comecei a criar dentro de mim determinadas centelhas desse conceito que me impedem de concordar com aquilo que eu concordava. É a mudança começando a acontecer. E quando a mudança começa a acontecer, a aprendizagem está acontecendo. Quem aprende não continua com as mesmas atitudes. Muda. Essa é uma das características que marcam o momento em que a aprendizagem acontece. A mudança de atitude. Nesse sentido, portanto, como é que eu poderia mudar de atitude? Como é que eu poderia estudar? Como é que eu poderia ter contato com outras esferas de conhecimento? Pessoal, livros da doutrina não faltam. Uma leiturazinha tímida antes de dormir é muito mais interessante do que uma noite inteira de estudo que você não está prestando atenção ou não consegue alcançar. Uma leitura. Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho de Luz, livro de sabedoria. Livro desse tamanho, cabe no bolso, você pode levar para onde quiser. A nossa doutrina é muito rica em literatura, que nos ajuda a entrar com mais sutileza, de forma mais firme naquele conhecimento. E se você puder, e eu desejo profundamente que você possa, venha estudar a doutrina espírita na casa espírita. Venha fazer parte do ESD. Venha conhecer essa doutrina libertadora com profundidade. Saia um pouco daquela zona de conforto que muitas vezes você fica e venha passar um tempo conversando com as pessoas que têm o mesmo objetivo, um objetivo comum, um objetivo de redimensionar a vida a partir do conhecimento doutrinário. E ponha isso como um objetivo, pelo menos um objetivo dessa encarnação, transformar esse conhecimento em atitude. Acima de tudo, nesse capítulo 12, há um tópico intitulado Conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si próprio é tarefa que necessita uma reflexão constante, uma reflexão permanente, uma autoanálise que muitas vezes a gente passa a vida inteira e não faz. Conhecer a si mesmo não é ficar pensando o que você é ou o que você deixa de ser, sem avaliar o que você anda sendo. O que as suas atitudes revelam sobre você? Veja, ninguém vive todas as circunstâncias do mundo, então ninguém pode dizer eu sou assim ou eu serei assado. Você tem que começar a pensar no que você tem sido, no que suas atitudes têm demonstrado de você. E a partir daí, pensar no que você pode vir a ser. Conhecer a si mesmo é uma atitude que exige de nós um trabalho muito grande, um esforço muito grande. Porque quantas vezes a gente começa a entender quem somos, nos entristecemos. Eu sou isso. Nossa, eu não pensei que eu era assim. Porque agora quem está passando pelo crivo da crítica é você. E se você faz isso sem receios,
medos, entendendo que isso faz parte de todo um processo de reforma moral, em que você vai tirar de você aquilo que não presta para abrir espaço para nascer aquilo que é bom. Quando você começa a entender que o resultado disso é a sua transformação moral, aí o medo de se perceber vai embora. Pelo contrário, vai nascer uma vontade imensa de se reconhecer o mais rápido possível. Para finalizar, da mesma maneira que a gente consegue reconhecer um homem de bem por um conjunto de características que lembram aquelas virtudes, a gente também pode reconhecer um espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em direção da conduta do homem de bem. O homem de bem que nós tivemos aqui no mundo como modelo foi Jesus. Jesus, que é espírito como nós, mas de uma caminhada muito mais longa, muito mais demorada que a nossa. O que não significa que nós não possamos também adquirir aquela amplitude de espírito, aquela luminosidade de espírito. E o próprio Jesus nos diz que só vai ao Pai, só chega ao Pai se for através dele, se for por ele, entendendo como modelo a ser seguido. Vimos alguns que conseguiram chegar perto desse modelo. Então eu desejo que as reflexões de hoje possam nos levar a também querer despertar em nós nessa caminhada. Obrigado.